O trabalho rouba a infância das crianças, impede o acesso à escola, às brincadeiras com outras pessoas de sua idade e abre espaço para outras violações, tais como o abuso psicológico e sexual, além da privação da liberdade e dignidade. Esse é o Momento Gota de Esperança e nosso assunto de hoje é sobre o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje com o senhor Padre Almimar, presidente do CMDCA, e a dona Giane Coelho, assistente social. Gostaria desse momento de agradecer a presença de vocês aqui. Padre Almir, bem-vindo. Giane, bem-vindo. Obrigado. É um momento importante, né, que o nosso município, né, não poderia, né, deixar de realizar essa campanha, né, de prevenção, né, contra o trabalho infantil. 12 de junho é uma data fundamental para isso. Existem outras campanhas, né, que se juntam também a essa, e queremos parabenizar o Instituto, né, por essa iniciativa. Né? Apesar de estarmos em uma pandemia, a criança e o adolescente continuam sendo explorados, inclusive com o trabalho infantil. Né? Alguns dizem que muito mais ainda. A pandemia vai colocar mais em evidência ainda, porque vai empobrecer mais as famílias e as crianças vão ficar ainda mais vulneráveis. Agradeço a oportunidade, parabenizo o Instituto pela iniciativa, dizer que é um tema muito importante de se trabalhar, de falar, é polêmico. A gente precisa, principalmente agora nesse momento onde as famílias estão mais em casa, refletindo sobre a vida e muitas vezes se achando sem saída. E é o momento da gente dizer que estamos aqui, preocupada com essa situação que agrava a situação das crianças e adolescentes, a questão do trabalho infantil. 12 de junho não poderia passar em branco. E esse trabalho do Instituto vai ser válido não só para o Instituto, mas para todo o município e para toda a rede de garantia de direito. Eu acredito que vai dar uma importância a mais com o tema e com a problemática e dizer que estamos todos aqui para falar dessa situação. Certo. Giane, às vezes as pessoas que estão em casa assistindo nesse momento esse assunto, esse tema tão importante, às vezes a pessoa olha, às vezes não consegue entender. Então esse momento aqui de esclarecimento é muito importante para as pessoas que estão nesse momento acompanhando esse tema. Explica para o pessoal de casa, Giane, por que do desenho do catavento? Sim. O catavento, ele é formado por 5 pontas, né? Cores coloridas, vermelho, amarelo, laranja e verde, onde significa o brincar, a questão lúdica, e também os 5 pontos significa a questão dos 5 continentes, né? Onde quer dizer que a infância ela tem que ser encarada de forma clara e também de forma real, nessa proteção da criança e do adolescente. Esse catavento ele vem nos tornar a questão da diversidade dos continentes e todos unidos em favor do trabalho infantil para que possa ser diminuído os índices de cada região. Padre Almir, antigamente, eu me lembro muito bem, principalmente nas feiras, a gente se via uma multidão de crianças ajudando aqueles proprietários de bancas, de feiras ali, trabalhando. Hoje em dia a gente não vê mais tanto como antigamente. Mas existe ainda um trabalho infantil muito forte aí. Com certeza. As borracharias também aqui no nosso município, as oficinas. Mas existe também um plano municipal, né, de erradicação do trabalho infantil, né, espelhado no plano nacional. Né, e isso está sendo trabalhado. O município não está parado, né, a rede de atendimento, né, e o sistema de garantia de direitos está agindo, né? E exatamente mais uma vez sobre o catavento, né, que é o símbolo dessa campanha, né, ele mostra também o movimento, que é a articulação que deve existir na rede para que, de fato, no combate ao trabalho infantil, né, tenha eficácia. Giane, onde a gente podemos encontrar
o trabalho infantil com uma proporção bem maior. O Padre me citou aqui nas borracharias, eu citei aqui as feiras. Segundo o IBGE, o último censo que teve, a gente no município foi feito uma abordagem, um trabalho que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, encaminhou para os municípios em 2014, onde nossos maiores índices estavam na agricultura familiar, nas áreas rurais. Isso não quer dizer que áreas urbanas estejam isentas dessas situações. A gente tinha uma grande situações, porque o IBGE ele vai em cada domicílio e ele faz aquela pesquisa em loco, o que ele constata com mais precisão esses dados. A gente trabalhou durante esses 6 anos, de 2014 para cá, esses indicadores, e ele vem diminuindo bastante. Hoje a rede se encontra na situação de trabalho infantil apenas com 23 famílias com essas situações que estão acompanhadas. Não quer dizer que seja o real, não. Porque quando a gente se encontra uma família que tem situação de trabalho infantil, o nosso papel é orientar e tentar que aquela situação seja mudada. Mas a questão é que quando a família chega até as instituições, a Secretaria de Assistência, os CRAs, os CREAS, ela não vai se dizer automaticamente que ela tem crianças e adolescentes na situação de trabalho infantil. É uma questão mascarada, onde precisa ter um olhar, uma especificidade maior para poder identificar essas situações. Mas a gente tem trabalhado em relação a isso. Acredito que de 2013 para cá um cenário mudou para quem observa em relação às crianças que estão, como o padre falou, nos mercados, nas ruas, nas portas de supermercados, nos lava-jatos. Esse índice caiu bastante, mas ainda existe, ainda é presente no nosso município, com a maior concentração hoje em relação às situações rurais, devido até mesmo pela cultura familiar das crianças irem no segundo turno para as roças, para os plantios, ajudar a família na colheita ou no plantio. A criança tem que brincar. Exato. Tem que viver seu momento de infância. Tem que ter um momento de infância, porque o trabalho, ele até os 13 anos, ele é vedado à criança, né? Qualquer tipo de trabalho. A partir dos 14, em condição de aprendiz, né? Comentar? Tudo bem. É interessante a gente, né, notar e enfatizar que não é apenas, né, a criança trabalhar ou não trabalhar. É reservar esse tempo próprio do ser criança. Do contrário, teremos consequências no próprio desenvolvimento, né, do ser humano, da criança, do adolescente. Então, é importante também que, ao identificar o trabalho infantil, toda a rede, né, se mobilize, né, para, né, oferecer à família as condições, né, de permitir que a criança seja criança. Do contrário, não adianta exigir, não adianta ter lei, se não se oferece as condições da criança brincar, estudar, que é um direito dela, né? E a gente sentir que colocar a criança para trabalhar, né, não é apenas o aspecto físico da criança que vai ser prejudicado, né, o seu desenvolvimento, mas é muito mais ainda, né? Tem outras consequências. A criança vai ficar exposta a outros direitos dela que vão ser lesados, né? Por exemplo, a criança que está no mundo do trabalho, né, ela está sendo vista, ela pode ser abusada sexualmente, né? Aqui no nosso município pode ser que não aconteça, mas em outros municípios maiores, e se a gente não começar a podar essas pequenas iniciativas de expor a criança essas situações, né, pode acontecer aqui também, né? Tem lugares por aí que a criança é alugada. Alguém aluga a criança para ir para a porta de uma instituição financeira para pedir, né, acompanhado daquela criança, para sensibilizar as pessoas a doarem. São tantas as formas de exploração da criança que, se a gente não começar a podar das pequenas, né, vai chegar às grandes, e de grandes consequências maléficas para essa criança. Pode aproveitar aqui a sua fala. O povo nordestino é um povo mais antigo, ainda hoje existe. É um povo que sempre trabalhou na roça, trabalhou na vida do campo, o trabalho braçal. E a gente se ouve dizer aí nos dias de hoje
Frases como essa: meu pai me ensinou a trabalhar desde criança, eu nunca morri. Criança que não trabalha para mim não presta. Esse tipo de pensamento atrapalha Com o certeza. desenvolvimento das crianças no dia de hoje. Com certeza atrapalha essa garantia do direito da criança brincar e estudar, né? Porque uma criança que é colocada para trabalhar, né, ela será, né, futuramente, né, um trabalhador mal remunerado, mal qualificado, Porque não teve a oportunidade de estudar e de conquistar o seu espaço na sociedade como os filhos das famílias de classe alta e média, né? Então é uma forma de manter o ciclo da pobreza até, né? E às vezes a família não tem consciência disso, mas as autoridades, né, o sistema de garantia precisam garantir esse direito da criança estudar, brincar, para competir de igual para igual com os outros. Jane, o que caracteriza o trabalho infantil? Toda atividade que a criança desenvolva até os 13 anos, de forma braçal ou de qualquer outra atividade, ela é considerada trabalho infantil, que media lucro, e que não seja a partir dos 14, que possa ser através de um programa de uma empresa, através do jovem aprendiz, que o nosso município, infelizmente, nós não temos essa oferta. Parece que até 2017 a gente tinha uma empresa que oferecia essa vaga, uma vaga para esse jovem. O que vem de contramão a essa criança e esse adolescente a partir dos 14 está entrando no trabalho de forma organizada, de forma protegida, é porque quando a gente se encontra as famílias em situação de trabalho infantil, esses jovens de 13 a 14, 15 anos, eles estão no 4º, 5º ano do ensino fundamental. O que para o jovem aprendiz, mesmo que se a cidade nossa disponibilizasse de vagas, eles estariam fora dessa qualificação, porque a situação de trabalho infantil, como o padre bem falou, ela vai retardar a questão da escola, vai dar uma distorção de idade série, o que vai tirar as oportunidades para que qualifique esse jovem de forma segura e de forma que emancipe essa família para o futuro. E em relação a essa criança, toda e qualquer situação que deixe ela o lazer e de forma penoso é muito mais gravoso para o seu desenvolvimento psíquico, social e educacional. Então, várias situações que podem ocorrer com essa criança, transformando ela em um adulto que não tem as mesmas oportunidades que outras crianças que não tiveram a situação de trabalho infantil tiveram. As piores formas de trabalho infantil, gente. A OIT, ela lançou 93 formas. Dentre elas, 93 formas de trabalho infantil. É uma extensa lista. E dentre elas está o doméstico. O que é difícil, além do doméstico, crianças, adolescentes que cuidam da questão de babá, é difícil de se identificar, porque nem a quem contrata e nem as meninas autentica, se auto-identifica com essa questão que trabalha nos lares. O que ela vai estar exposta a um abuso, a uma coação, várias situações ao trabalho penoso, porque é de peso, onde vai dar problema na postura. E o que vem de contramão é que, às vezes, aquele dinheiro que aquela adolescente ganha é fundamental para o orçamento familiar daquela família. O que fica muito difícil da gente retirar essa criança, esse adolescente do trabalho, se nós não temos algo para oferecer para a família de contramão, para que possa suprir a verdadeira carência dessas famílias. Tá o trabalho com agrotóxico, igual a gente está falando de lavouras, adolescente que na colheita de fumo, plantio de cana-de-açúcar, tanto na colheita, estão listados nas piores formas de trabalho infantil. Voltando para a nossa realidade, a questão de operação de máquinas pesadas, tratores, na colheita, pelo nível de acidente, a questão nas carvoarias, são as piores formas de trabalho infantil, catadores de produtos recicláveis, na questão dos lixões, é uma das piores formas de trabalho infantil, e até mesmo o abuso sexual, né? Que é o trabalho infantil das piores formas, a questão da prostituição infantil. Então, é uma das piores formas de trabalho infantil. Uma lista extensa, que está no site da OIT, para quem quiser conhecer, entrar lá e vai ver. São 93 indicações de situações que são as piores formas, porque tem seus agravos para a infância e para o adolescente. Ainda tem a venda das drogas, né? Exatamente. Que muitas vezes as crianças são usadas, né, por adultos
né, pelo fato das leis, né, de proteção. De fumo, exato. Aviãozinhos, né, para ficar vigiando a rota do tráfego. Tudo bem. Nós, na campanha, nós temos uma comissão no município, chamada Comissão Intersetorial do Selo Unicef, e essa comissão, né, tem trabalhado, né, para diminuir cada vez mais a distorção idade-série, né, e o abandono da escola. Né, mas, às vezes, né, a comissão não tem todos esses poderes, né, porque, de fato, em grande parte, a distorção de idade-série e o abandono da escola é por causa do trabalho infantil. Né, e, às vezes, foge, né, das nossas possibilidades, né, de conter o avanço disso. Né. Então, enquanto a gente não sanar, não excluir de vez o trabalho infantil, né, de nossas crianças e adolescentes, não vamos ter uma educação que, de fato, faça a diferença na vida dessas crianças. Ademir, a falta de conhecimento sobre os direitos da infância e adolescência também contribui para o aumento dessas violações? Com certeza. Né? A maioria das vezes, né, aquele que explora a criança, né, se beneficia disso, da falta de articulação e de conhecimento da própria sociedade, que nem sempre, né, tem, né, certeza, né, de que de fato está lesando um direito da criança ao colocá-la para trabalhar. Muitos acham que estão fazendo um favor, que estão aajudando, né, e não têm a consciência de que estão atrapalhando uma vida futura dessa criança. Pessoal, enquanto nossos convidados aqui tomam água, preste atenção nesse vídeo que a gente vai passar para vocês aí, e logo logo a gente volta aqui para continuarmos esse assunto de grande importância, ok? Podem ir. Bola, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-céu, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, mertiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Bola, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. 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 Estamos de volta, esse é o Momento Gotas de Esperança, e nós estamos com o tema hoje, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Estamos aqui com o senhor Padre Almir Marques, presidente do CNDCA, e a dona Jeane Coelho. E você também é convidado a ser um parceiro do nosso projeto. Okay? Está aparecendo aqui no seu vídeo aqui, sobre a nossa página. Visite lá. Acompanhe o nosso trabalho. Seja você também um parceiro desse. E vamos fazer crescer essa corrente do bem em prol das crianças e adolescentes da nossa cidade. E nós temos agora perguntas de casa, tá? Vamos lá? Padre Almir, no Brasil, por exemplo, diversas campanhas e programas que visam erradicar o trabalho infantil são divulgados nesta data. Falta mais força? Certamente falta mais articulação, né? Nos municípios onde a rede de atendimento não funciona a contento, certamente fica muito a desejar essas campanhas, né? Mas uma preocupação que nós temos, né, no momento atual, com a pandemia, né, de empobrecimento maior ainda das famílias, com o desemprego, esse período pós-pandemia, precisamos estar muito alerta, porque quanto mais pobreza, mais a criança pode ser exposta
e levada a exercer o trabalho infantil. Jeane, na nossa cidade, os trabalhos infantis são alarmantes? Não, assim, a gente já teve uns indicadores bem mais gravosos do que hoje o que a gente tem. A gente percebe que muita coisa já mudou, quer dizer que estamos bem na fita, mas precisamos trabalhar ainda mais. Não porque nem todas as situações elas são expostas. Hoje a gente tem pela rede apenas 23 em acompanhamento, famílias em situação de trabalho infantil. Não quer dizer que sejam todos que o município disponibilize, porque é pela falta da identificação, como a gente falou mais há pouco agora, das situações que estão camufladas, que estão nos lares, que estão na situação de agricultura familiar, que estão na situação que a gente não conhece em relação às borracharias. Então, tem várias situações que a gente não esteja ciente de que existem no município, mas que os indicadores mostram, como o da própria IBGE, quando apareceu para a gente. Então, o total que a gente tinha alarmantes e que a gente não tinha conhecimento. Então, os indicadores nos mostram algo e a realidade a gente às vezes não tem acesso a chegar a de fato na totalidade, mas que os olhos nus já foi diminuído bastante em relação às crianças expostas à venda de comércio, à venda de ambulantes. Já foi bem erradicada essas situações mais expostas, mas existe ainda. Então está aí respondidas as perguntas. Muito obrigado a você que participou, fazendo as perguntas para os nossos convidados. Jane, vou aproveitar a sua fala aqui. Vamos falar sobre prevenção. Qual a melhor forma de prevenção? A melhor forma de prevenção são as campanhas, orientações, entender que essas famílias que a gente trabalha, que a gente identifica, elas não são punidas e sim orientadas, e elas têm que ser fortalecidas. A rede de garantia de direito, ela não está para trabalhar, para punir essas famílias com essa situação de trabalho infantil, e assim fortalecer essa família, fortalecer a função protetiva dessa família, fazer ela compreender que aquele espaço do contraturno dessa criança ou desse adolescente, se ele estiver inserido numa instituição como essa, ou na Fundação Card, ou nas atividades do CRAS, ele vai só somar para o seu futuro, para o seu enriquecimento, para ser um adolescente, um adulto com melhores perspectivas de vida, melhores perspectivas de condições de trabalho dignas, de emancipatória. Essa família ela vai ser protegida e orientada, e não punida. O que a gente tem muita dificuldade é de falar para o senso comum, para a sociedade em geral, que essas situações, a família não vai ser culpabilizada, ela vai ser orientada. A partir das orientações, do trabalho que a rede oferecer, se ela não aderir e continuar a situação de violação, aí sim vai entrar a defesa daquela criança e do adolescente, né? Se tiver lesando os direitos vitais dela, saúde, educação e uma série de situações. Mas que o primeiro passo é acolher essa família, orientar e fortalecer a função protetiva dela. Muitas vezes a família precisa de um suporte e o poder público pode oferecer esse suporte. Às vezes a família nem sabe disso, né? Então, nenhum pai, nenhuma mãe que tanto bem quer os seus filhos, coloca o filho para trabalhar porque queira, por livre e espontânea vontade. Às vezes é forçado, né, a fazer isso. E aí é que entra o poder público para dar o suporte, como é o caso do CRAS, né, de toda a rede de atendimento, né, para favorecer isso. Uma outra questão, né, em voga, né, para prevenir, né, e evitar o trabalho infantil, né, seria a escola de tempo integral. Muito né? bom. Seria ótimo. Né? Enquanto a escola de tempo integral não chega, nós temos essas instituições como o Gota de Esperança, como a Fundação Card, como o próprio CRAS, que absorve, né, no contraturno grande parte de nossas crianças e adolescentes. Nós até precisávamos criar mais, né, instrumentos, ter mais estratégias, como através da Secretaria de Esporte, para absorver essas crianças, para acolher essas crianças, né, no contraturno da escola e evitar de que elas sejam exploradas no trabalho infantil. Padre Almir, pandemia. Dias atrás a gente trabalhou o 18 de maio, hoje nós estamos trabalhando o 12 de junho e dia 15 agora é sobre a violência contra a pessoa idosa. Nesse momento de pandemia, que as famílias estão em casa, esse tipo de assunto não pode passar despercebido?
De forma nenhuma, porque de repente até aflora mais esse tipo de violência. Com certeza. Né? A quantidade de denúncias para o Conselho Tutelar tem aumentado bastante. E até é importante a gente lembrar isso, se alguém souber de quiser fazer alguma denúncia através do trabalho infantil, nós temos o Conselho Tutelar, temos o Ministério Público para acolher esse tipo de denúncia ou qualquer outro tipo de violência à criança e ao adolescente. Pessoal, quando a gente fala aqui, está aparecendo aí na sua tela agora sobre o disco denúncia, tá? Com esses números que está aparecendo aí na sua tela, tá? Você pode procurar esses números e estar entrando em contato para tentar ajudar também sobre esse assunto importante, porque talvez na sua casa isso não esteja acontecendo, mas no vizinho ao lado sim. Então denuncie, tá bom? Padre Almir, continuando aqui, o silêncio ajuda o silêncio a crescer. Ajuda. Quem silencia, quem se cala, está consentindo, né? Está ficando de acordo com o explorador. Então nós temos mais que denunciar, temos que proclamar em mais alto bom som os direitos da criança, né? E nos indignar com tudo aquilo que fere esses direitos. Só contribuindo com essa questão da denúncia, e dizer para quem está nos ouvindo, que tem conhecimento de alguma situação, que a identidade da pessoa que faz a denúncia ela é preservada, é sigilosa. Então, nenhum equipamento da rede ele vai expor as pessoas que chegar a fazer uma denúncia de violação para criança e adolescente. Quais órgãos, Jeane, que a gente pode denunciar? Conselho Tutelar, CREAS, a própria polícia, o Disque 100. O Disque 100 ele vai cair direto nos direitos humanos, onde ele vai direcionar para os municípios, a promotoria e os demais órgãos de garantia. Então, assim, eu acredito, e os conselhos, tem a Casa dos Conselhos no município, onde tem todos os conselhos, tem representante, e eles acolhem essas denúncias, tanto do idoso como da criança e do adolescente. Então, a forma mais segura, e os telefones que tem de contato disponibilizados na rede, onde a pessoa possa ligar sigilosamente, ou se preferir, ir até um dos equipamentos, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar e demais. Não, o importante é que toda a sociedade se sinta parceira dessa causa. Nós não podemos, né, delegar, né, apenas ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar. Muitas vezes as pessoas acham que só o Conselho Tutelar é que tem que agir. Mas é toda a sociedade. E unir forças, né? Contra isso a gente consegue mais, né? Com certeza vamos conseguir muito mais. Jeane, o que os órgãos fazem com as famílias quando se identificam uma situação de trabalho infantil? Essa família ela é acompanhada pela rede. Esse adolescente ele vai ser acompanhado tanto nas atividades que as instituições oferecem, como na questão escolar, vai ser verificado a frequência escolar, o suporte, às vezes se estiver fora da escola, retornar para a escola. É feito todo um trabalho para que essas famílias possam ser protegidas e ser fortalecidas, como a gente falou agora há pouco. Porque o papel é que ela entenda que manter aquela criança longe do trabalho infantil, com sua escola em dias, que essa criança frequenta na escola, que ela tenha lazer, ela vai ter mais futuros a oferecer para a família no futuro do que o trabalho infantil. O que dificulta é que a gente ainda falta política de inserção dessas crianças, desses adolescentes, para que a gente possa retirar dessas situações. Como a gente falou agora há pouco, o padre falou, do empobrecimento das famílias. A pandemia está aí e os impactos a gente começa a sentir. Mas daqui mais para frente, acredito que tem mais impactos da questão social crescendo em relação a tudo isso que a gente está vivenciando. As condições de trabalho fragmentadas e o que faz ocorrer mais situações. Quando a gente tem para onde encaminhar um adolescente, onde ele possa se preparar para o mercado de trabalho, ele vai estar dando a oportunidade de crescer e de estar apto para melhores oportunidades de trabalho. Quando ele continua no trabalho infantil, ele vai terminar primando pelo trabalho em vez de permanecer na escola. Porque o trabalho, de certa forma, ele traz uma contrapartida financeira. E naquele momento, aquele adolescente, aquela criança, ele pode entender que aquele dinheiro é mais importante para a família e para ele do que ele se manter na escola, onde ele só está aprendendo
para o futuro, é uma questão de a longo prazo, não o imediato, onde as famílias empobrecidas têm necessidade do apoio imediato. Então, é uma coisa séria, como o padre falou, e é uma causa que tem que ser de todos nós, toda a sociedade. É importante a gente lembrar, né, que estão aí os comerciais, né, incentivando o consumismo, né, e nem sempre motivando ao estudo. E o adolescente, a criança, também tem seus desejos, tem suas fantasias. E muitas vezes é iludido pela propaganda e se joga do mundo do trabalho, né, sem ter condições de exercer esse trabalho e favorecendo a questão da precariedade, né, e mantendo-se dessa forma o ciclo de pobreza. Então nós temos que estar muito atentos a isso e todas as instituições, né, todo bom cidadão deve colaborar, né, para que a gente consiga erradicar de vez o trabalho infantil, né, do nosso município. Pessoal, como vocês podem ver, é um tema muito vasto, muito grande. Esse tema vai estar disponível nas plataformas Facebook, YouTube e também no Instagram. É importante que vocês compartilhem o assunto que foi colocado aqui, que você pode estar salvando alguém aí próximo da sua casa. Ok? Padre Almir, a gente agradece aqui a sua presença para tratarmos sobre esse assunto, o senhor e a dona Jeane. Gostaria que o senhor agora deixasse uma mensagem para as famílias que estão em casa, falasse um pouco sobre o seu trabalho aqui na cidade, que eu já conheço, né? É muito grande na questão de crianças e adolescentes, é um trabalho belíssimo aqui na nossa cidade, também da dona Jeane. Deixar essa mensagem para as famílias de casa. Já faz muitos anos, né, que eu milito nessa área da criança e do adolescente. Né, já coordenei por 3 vezes, né, a eleição do Conselho Tutelar, né, que faz um trabalho admirável, né, na nossa cidade, no nosso município, considerando a quantidade de assentamentos, né, que nós temos. Né, e como presidente do CMDCA, né, nós criamos o projeto Reviver, que contou com o apoio do Banco Santander e hoje funciona na Fundação Carlos de Henrique. E esse projeto, né, visa atender crianças e adolescentes com direitos violados, dentre eles aqueles que são encontrados, né, exercendo o trabalho infantil ou exploração sexual. Né, um trabalho magnífico, hoje atende, né, cerca de 300 crianças, né, diretamente e indiretamente a família de cada uma dessas crianças. Né, e através do CMDCA, né, o apoio também, né, para o Gotas de Esperança. Muitos projetos já vieram através do CMDCA para beneficiar os atendidos do Gota de Esperança, que é um instituto que nasceu também para somar com todas as outras ações que o município já desenvolve em benefício da criança e do adolescente. Mas tudo isso ainda é muito pouco, né? Se cada cidadão, se cada pai, se cada mãe se mantém indiferente a essa realidade que nós estamos, né, vendo e discutindo, refletindo e celebrando nesse dia 12 de junho. É preciso que todos se integrem, é preciso uma articulação muito maior para identificar o trabalho infantil e, ao mesmo tempo, oferecer suporte às famílias, né, dessas crianças, para que possam superar essa situação do trabalho infantil no nosso município. A gente está assistente social da secretaria por esse período, né? Estou na secretaria como assistente social da secretaria e também coordenadora das ações estratégicas do PET, que é um programa que o município trabalha desde 2014, intensificando as ações a mais para que possa combater as situações de trabalho infantil do município, tanto urbano como rural, onde a gente faz o mapeamento, faz essa busca, faz a localização dessas famílias, traz para perto de nós essas famílias, como quando eu falo traz para perto. Às vezes famílias precisam está faltando documentação, insere toda a rede e tenta assegurar os direitos básicos e necessários dessas crianças, desses adolescentes, dessa própria família. É contemplado com os benefícios, se for necessário, os benefícios eventuais. É uma série de cuidados e de intervenções que são feitas com a rede junto a essa família. O que eu tenho para dizer hoje, para deixar para as famílias de Estreito,
é que o município ele está sempre à disposição de estar dessas famílias, de qualquer informação. Eu estou de segunda a sexta na secretaria. Qualquer dúvida, qualquer orientação, diz que nos celulares que estão aí disponíveis para vocês. Além da denúncia, tem as informações, consulta, pergunta. Venha visitar os equipamentos da rede, CRAS, CREAS, Fundação Carlos, Instituto Gota de Esperança, a própria secretaria. Tenta conhecer o nosso trabalho, porque a gente entende que o trabalho da assistência social, ele precisa se fazer conhecer mais. Quando fala na educação, na saúde, parece que é uma política que todo mundo conhece, mas a assistência social, todos que precisam têm direito, e nem todos que precisam conhecem dos seus direitos e conseguem acessar eles, por falta do conhecimento. Então eu deixo esse recado e as portas abertas e o convite para que venha conhecer. E encerrar com a frase da campanha que o Estado lançou essa semana, né? Covid-19, agora mais que nunca, todo contra o trabalho infantil. Então precisamos unir forças realmente para que a gente possa erradicar esse mal que assola nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada. Então tá aí, pessoal, esse foi o assunto de hoje, dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Para elogios, crítica ou sugestões, você pode discar nesse número que está aparecendo agora aí na sua tela, tá? Venha ser um parceiro do nosso projeto, da nossa instituição, venha ser um parceiro da esperança, ok? Padre, obrigado. Obrigado. Obrigado, Jane. E sintam-se convidados para a gente estar aqui em outros momentos falando de temas especiais também como esse. Obrigado. Eu agradeço. Tchau, pessoal.